como estudar na Itália e ingressar nas universidades italianas. Não só nas universidades, mas a gente, pelo que eu sei, a nossa convidada vai falar também sobre o estudo de forma geral, tá? Então, o nome dela é Luana Tosato. A Luana é tradutora juramentada e especialista em burocracia escolar e universitária. Vamos chamar ela? Vamos. A Luana está há 13 anos na Itália. Aí. E vai contar um pouquinho para nós sobre essa experiência sobre dela. A experiência dela. Luana, para a gente começar, tu pode falar um pouquinho sobre como é o teu trabalho? Eu trabalho com tradução juramentada, eu estou na área de Torino e trabalho com traduções juramentadas desde 2017, mas com traduções em geral do italiano para o português eu já trabalho desde 2014. E daí, quando em 2016 foi possível, com o acordo da apostila, começar a fazer os documentos diretamente aqui na Itália, eu fui amadurecendo essa ideia, fiz especializações, trabalhei com me graduei em comunicação intercultural, italiano para estrangeiro, peguei o certificado de C2, né, madrelíngua, então, assim, fui criando a minha expertise. Como é que é o teu trabalho nessa questão de estudo? É basicamente uma consultoria, não presencial, né? Porque é tudo muito específico. Cada caso, cada curso, cada secretaria de universidade aplica uma regra diferente. E os diplomas, eles chegam de todos os estados do Brasil. E como nós sabemos, se você se você graduou, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você vai tratar com o consulado de Porto Alegre. E se você graduou no Acre, você vai tratar com o consulado de São Paulo. Enfim, então a consultoria ela é muito, eu digo ad hoc, porque é uma luva na mão de quem precisa do serviço. Porque, por exemplo, eu me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, no Brasil, e eu quis estudar na Universidade de Torino. Eu fui procurar assim, a Faculdade de Letras e Filosofia, onde que tem o Departamento de História. E para fazer eu vou começar com os termos técnicos, que é a equipolência do meu diploma de graduação, eu tive que consultar o conselho de classe, o conselho de faculdade do Departamento de História. O Departamento de História me disse, o currículo, para os nossos parâmetros aqui na faculdade, ele é mais sociológico, antropológico. Então, eu vou indicar para você, como conselho, o curso de comunicação intercultural. Isso em 2009, tá? Muda as gestões, isso é uma coisa que precisa ser verificada no momento em que a pessoa deseja pedir essa equivalência, essa eliminação de matérias, porque pode mudar de acordo com o ano escolar, com a gestão, com a secretaria. Daí, então, eles me aconselharam ir para a comunicação intercultural. Então, eu fui apresentar de novo o meu currículo para o conselho de faculdade dessa secretaria, desse departamento. Então, assim, essa consultoria ela é muito especializada e muito específica, porque tem a ver com onde a pessoa se formou no Brasil e onde ela quer estudar aqui na Itália. E a gente sabe que tudo começa a partir da declaração de valor, mas eu, por amor ao certo, ao justo, eu sempre aconselho as pessoas que me procuram para consultoria que achem primeiro o curso, o departamento e a secretaria com quem eles têm que falar, para então começar com a parte brasileira da documentação. Inclusive, isso é um conselho mesmo da embaixada italiana no Brasil. Porque cada departamento dentro de uma universidade raciocina em um modo. Por exemplo, quando eu apresentei os meus documentos, para o curso de comunicação intercultural, era necessário traduzir e legalizar todos os documentos. Isso em 2009, não digo para vocês que loucura que não era.
Porque os documentos educacionais em 2009, além da legalização consular, que hoje é substituída pela apostila, ele tinha que passar fisicamente pela Secretaria de Educação. Hoje está muito mais agilizado, porque o Departamento de Educação, hoje em dia, para muitas localidades no Brasil, dá esse certificado de conclusão de graduação online. E você não tem que fazer a legalização consular da sua ementa, das suas disciplinas. No caso, para apresentar para a comunicação intercultural, eu tive que traduzir programa por programa de cada disciplina que eu cursei na Universidade Federal de Ouro Preto. Mas se, por exemplo, eu decidisse ingressar dentro da faculdade, né, no curso de Relações Exteriores, não era necessário fazer tradução, porque tinham professores habilitados no conselho a ler em português. Uhum. Então, assim, antes de mais nada, é muito importante estabelecer o contato com a universidade aqui na Itália. Porque pode mudar as exigências de acordo com o curso e com o departamento e com a universidade, com a faculdade que você escolhe. Então, o primeiro passo é esse. Estabelecer que curso que você deseja cursar e ir fazer o contato com a universidade. Obviamente, não todos falam italiano, né? As pessoas que desejam vir para cá, mas muitas universidades respondem em inglês. O mesmo conselho eu dou para as pessoas que desejam transferir os filhos ou para quem deseja continuar os estudos secundários aqui na Itália, né? Pode acontecer que a pessoa que deseja fazer a universidade, ela não cursou 12 anos de escola no Brasil, como é prevista pela lei desde 2006. Isso eu queria que tu falasse um pouquinho, fizesse essa diferença entre estudo no Brasil e o estudo na Itália. A escola d'obbligo, a escola obrigatória por lei na Itália, ela é até 16 anos. Mas a escola que te consente de entrar na universidade, ela vai até 18, 19 anos e totaliza 13 anos de estudos antes de entrar na universidade. Agora, quem entrou fazendo a ponte Brasil-Itália, quem entrou na escola no Brasil antes de 2006, fez só 11 anos de estudos, né, pré-universitário, digamos assim. Então, se você entrou na escola antes de 2006, para você estudar na universidade italiana, você tem que fazer a integração. A integração, vindo para cá, ela é de 2 anos no segundo grau italiano. Hoje em dia, quem entrou depois de 2006 na escola e já finalizou o segundo grau, tem 12 anos de estudos e tendencialmente o consulado italiano no Brasil, ele dá a declaração de valor para a pessoa para ela continuar os estudos aqui. Ou seja, ela concluiu o ciclo da escola pré-universitária e está habilitada para entrar na universidade. Que a Maju pergunta se vale somente para pós, ou se vale para essas pessoas que estão agora, por exemplo, se formou no segundo grau e vai começar a universidade. E a Isabela pergunta se vale para Master e MBA também. Para as questões de pós-graduação, vale sempre o mesmo discurso. Você tem que consultar a universidade e ver se você tem crédito suficiente para ingressar naquele curso de pós-graduação, né? O Master, o MBA, o pós-graduação, o mestrado, ele prevê que você tenha uma quantidade de créditos para ingressar. Vamos começar por partes. Vamos falar do mais baixo. Do segundo grau para a universidade. O que acontece? Exato. Se você cursou 11 anos de escola, vamos chamar de pré-universitária. Se você cursou 11 anos de escola pré-universitária no Brasil e não ingressou no Brasil em nenhuma faculdade, quando você chegar aqui na Itália para estudar, antes de entrar na universidade, você tem que fazer a integração. Isso é um ponto. Se você fez os seus 12 anos no Brasil e está vindo para a Itália e vai ingressar na universidade, você não precisa de fazer a integração.
ok? Mas tem uma parêntese. Se você fez 11 anos no Brasil de escola pré-universitária e fez pelo menos 2 semestres de faculdade no Brasil, você entra direto na universidade aqui. Essa é a prerrogativa. Na questão pós-universitária, né, na questão de pós-graduação, o que você precisa, vale sempre o discurso que eu fiz, né, em relação à universidade. Você tem que verificar com a universidade se você tem crédito suficiente para entrar no Master, ou na pós-graduação, ou na laurea especialística, ou no MBA que seja. Por exemplo, a minha intenção era entrar diretamente no mestrado de História aqui. Porém, o meu currículo aqui para a Universidade de Torino, ele não era tão histórico. Aí, o que aconteceu? Eu tive que fazer a graduação para entrar no mestrado. Mas, se por acaso você vai fazer um outro curso, vai escolher um outro percurso universitário, e você tem, de acordo com o conselho de faculdade, os créditos suficientes, os exames suficientes para entrar no seu percurso de pós-graduação, você entra. O que aconteceu? Eu fiz a graduação em comunicação intercultural, e isso com a somatória de mais créditos do mesmo currículo histórico do Brasil, eu consegui entrar no mestrado, né, na laurea especialística de ciências históricas. Mas aí eu tive que fazer todo um percurso, porque eu compliquei a minha vida, digamos assim. Então, a consultoria também nasce desse desejo de passar essa minha experiência de complicação para as pessoas, para elas não passarem pela mesma coisa, para descomplicar a vida das outras pessoas. Porque se, por exemplo, eu tivesse consultado uma outra universidade, eu poderia ter encontrado uma universidade feita na maneira ideal para que eu entrasse diretamente no mestrado. E daí eu teria economizado todo esse percurso de graduação que eu tive que fazer. Porque é o seguinte, você aqui na Itália, você não tem o seu diploma automático de graduação automaticamente reconhecido. Você tem que passar pela avaliação de um conselho de classe, de um conselho de faculdade. E é a instituição universidade aqui na Itália que vai validar o seu diploma. Pode ser que aconteça 2 coisas. Ele vai validar todas as suas matérias, porque elas coincidem exatamente com um curso que tem naquela universidade. Porque no caso do Ministério da Educação, eles podem validar o seu diploma somente para questões não legais, tá? E para questões específicas. Por exemplo, eu tenho diploma de graduação que eu consegui no exterior, mas eu vou prestar um concurso na prefeitura aqui da minha cidade. Para prestar um concurso na prefeitura aqui da minha cidade, eu tenho que comprovar minha escolaridade, mas não foi conseguida aqui. Eu vou ter a declaração de valor da embaixada, vou fazer esse pedido dentro do Ministério da Educação italiano, aqui na Itália, porque eu já estou morando aqui, vou fazer o concurso na prefeitura aqui da minha cidade italiana. Aí, o que eu vou fazer? Vou pedir para o Ministério da Educação italiano dizer que eu tenho escolaridade suficiente para prestar aquele concurso. Mas vale só para isso, para efeitos legais, ou, por exemplo, um médico, ou, por exemplo, um advogado que ainda tem que dar exame de ordem de classe, né? Isso é impossível, porque o médico que vem com o diploma do Brasil, ele não pode diretamente ter o diploma reconhecido em medicina para fazer a prova de ordem e começar a exercer a profissão aqui. A possibilidade de ter o diploma validado diretamente é só para casos específicos.
Então, para o reconhecimento efetivo e legal do seu diploma de graduação brasileiro aqui na Itália, você tem que passar por esse percurso universitário. Não tem atalho. Infelizmente, não Tá. tem atalho. E como é feita a escolha das profissões para segundo grau? Vou só dar uma pincelada no início do percurso escolar italiano, que ele é como eu falei, de 13 anos, a escola obrigatória de 6 a 16 anos. E o segundo grau italiano, ele tem 5 anos, em média. Porque o estudante vai entrar com 14 anos, mais ou menos, e vai sair com 19 anos, mais ou menos. Ai, Luana, mas não tem uma idade específica? Não, porque o ano escolar ele é quebrado no meio. O ano escolar ele vai começar em setembro de 2020 e terminar em junho de 2021, quando começa o verão. Então, assim, a média de idade é essa. Então, quando o aluno ele sai da escola média, que seria a 8ª série no Brasil, o 9º ano agora, né? Ele vai ter entre 13 e 14 anos e saindo da escola média, ele tem que prestar um exame de estado para poder ingressar no segundo grau. E a escolha desse segundo grau, como que ela vai ser? Aqui nós temos 3 grandes programas disciplinares para o segundo grau. O liceu, o segundo grau, ensino médio científico, que vai te preparar para a universidade, ele vai é aconselhável que o estudante já se direcione para uma área que ele tem afinidade. Os liceus são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dentro dos liceus, você também vai encontrar subdivisões. O liceu, eu vou chamar ele de ensino médio, que é o ensino médio artístico, clássico, linguístico, musical, científico e de ciências humanas. Exemplificando, eu quero fazer o Politécnico de Milano, eu quero fazer o Politécnico de Torino, ou seja, eu vou ser um engenheiro. Aí o que eu vou fazer? Indicativamente, eu vou fazer o ensino médio científico. Depois do segundo grau, depois do ensino médio, eu vou continuar a universidade, mas eu quero ser advogado. Indicativamente, eu vou seguir o liceu clássico. Ah, mas eu quero aprender inglês e quero fazer relações internacionais e quero ser diplomata. Eu vou seguir o liceu ou clássico ou linguístico. E assim sucessivamente. Eu quero fazer artes cênicas na universidade, então eu vou fazer o ensino médio artístico. Ah, mas eu não quero... Ah, desculpa, o microfone caiu. Mas eu não quero mais fazer universidade e quero começar a trabalhar diretamente quando eu terminar o meu segundo grau, meu ensino médio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher instituições técnicas ou instituições profissionalizantes. Basicamente, a divisão é entre os ensinos técnicos, eles são mais ou menos ligados à área de criação, de gestão, por exemplo, um instituto técnico pode ser um instituto técnico para formar geômetras. Então, você vai procurar um instituto técnico e ele vai te dar essa possibilidade de fazer o curso de edificações e você vai entrar diretamente no mercado de trabalho. Mas isso te impede, se eu fizer um instituto técnico, eu estou impedido de fazer a faculdade? Não. Só que você vai ter que fazer as provas de crédito. Aí volta de novo no discurso do crédito. Eu fiz o instituto técnico em geômetra para edificações, mas eu desisti dessa área de estudos e quero fazer economia. Então, eu vou ter que apresentar esse pedido de validação de créditos para a faculdade de economia. Por isso que é importante você se adiantar, né? E escolher a área para a qual você deseja continuar na universidade, porque não é complicado, mas é importante ter orientação, né? Sim, mas não é difícil também você ficar preso a uma área quando você tem 14 anos.
e você não sabe o que você vai fazer. Mas, assim, se você já tiver as ideias claras, é bem melhor, porque aí quando você chega na hora de entrar na universidade, você já está adiantado, né? Não é impossível, não é complicado, mas digamos, mais um passinho burocrático que você tem que fazer quando você termina o seu segundo grau. E, para finalizar, o terceiro programa disciplinar é o programa de institutos profissionalizantes. Que, por exemplo, que é no setor de serviços, você vai fazer o albergueiro, se você quiser ser cozinheiro, você vai fazer o OS, se você quiser ser auxiliar de enfermagem, cuidar de idosos, ser cuidador. Ou, de repente, você vai fazer hidráulica, se você quiser ser hidráulico, ou você vai fazer... Enfim, você vai escolhendo de acordo com com a área que você quer. Dentro do site do Ministério da Educação e Universidade da Itália, tem todos esses endereços e todas as possibilidades detalhadamente em listas fantásticas. Inclusive, depois eu vou deixar na bio do meu Instagram o artigo que eu escrevi. Eu falei assim, gente, eu já estou fazendo essa preparação para a live, eu vou fazer um artigo disso e vou deixar publicado, porque tem muitos detalhes, e deixando o artigo publicado, já tem toda a documentação, e quem precisar tem o site, tem onde ir e visualizar tudo.